Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Então, primeiro aqui vou me apresentar, né? Meu nome é Pedro, eu sou estudante de medicina do sexto semestre e eu tô dando aqui início a um projeto que eu tava bolando já há algum tempo, direcionado especificamente para vocês do segundo semestre, que agora estão passando principalmente por essa matéria da imunologia, né? Que seria justamente a gravação de algumas videoaulas, visto que, enfim, já conversando com algumas pessoas, eu sei que muitas delas têm preferência por assistir videoaulas, muitas vezes tanto para aprender como para também revisar e fixar melhor o conteúdo, né? Eu queria só reforçar primeiro, antes de iniciar essa primeira aula, né? Aqui que a gente vai abordar o início, a introdução ao sistema imunológico, reforçar que essa própria videoaula não substitui o estudo individual, né? Porque o meu foco aqui é apresentar para vocês muito mais uma revisão, uma repassada nos principais tópicos do conteúdo que vocês foram vendo, né? Desde o início do semestre. Então eu recomendo principalmente que vocês vão aos livros, né? Façam essa leitura individual e busquem esse encontro pessoal com a verdade mesmo, né? Porque aí vocês vão construindo de maneira mais sólida o próprio conhecimento. Então aí no final do vídeo, na descrição também, eu vou deixar algumas referências. A referência que eu usei para fazer essa aula e, enfim. A principal referência eu já adianto foi o próprio e-book, né? O livro da professora Silvia. Então eu já deixo aqui meus agradecimentos adiantados para ela. E alguns outros livros vocês podem ver depois melhor nas próprias referências, tá certo? Então, eu vou aqui iniciar a primeira essa aula com a analogia que eu tinha montado para abrir o imaginário para essa nova ideia, muitas vezes, que é o sistema imunológico, certo? Então aqui, para quem conhece o NAMI, que é onde a gente frequenta e vê as aulas, o NAMI tem vários locais, né? Então, vocês provavelmente estão mais agora no ciclo básico, conhecendo as salas de aula, as salas de GT, os laboratórios, e ainda não conhecem tanto os ambulatórios, enfim, vários outros locais que tem no próprio NAMI, tá bom? Mas aqui eu quis trazer para ficar mais ilustrado com uma coisa que faz parte mais do nosso próprio dia a dia, tá certo? Aqui a gente tem esse bandido que resolveu aparecer. Esse bandido está representando nada mais nada menos para a gente do que o antígeno, certo? O que é o antígeno por definição? O antígeno é aquela substância estranha, aquela coisa que é o próprio patógeno, né? Que não pertence ao nosso organismo, de fato. Então, o antígeno é o nosso bandido e ele resolveu hoje invadir o NAMI, certo? Para invadir o NAMI, ele pensou o quê? Eu posso usar 3 possíveis vias de entrada para adentrar no NAMI, certo? Antes, só adiantando, o NAMI aqui está representando nada mais, nada menos que o nosso organismo, tá certo? O nosso corpo. Então vamos lá. O bandido, ele pode escolher 3 vias de entrada. A entrada 1, que é essa aqui lateral, a entrada 2, que é essa aqui principal, ou a entrada 3, que é essa daqui também outra lateral. Essa entrada aqui eu coloquei para ilustrar, digamos, que é o nosso sistema gastrointestinal, certo? Que inicia aqui na boca e termina no ânus, vocês vão ver isso depois melhor. Eu coloquei a entrada principal para ilustrar o nosso sistema respiratório, tá bom? E eu coloquei aqui a outra via para representar o nosso sistema geniturinário, certo? Então, por que eu estou colocando isso? Porque o bandido vai ter que usar uma dessas 3 vias para adentrar aqui no NAMI, no nosso organismo. Apesar de que existem outras possibilidades que ele poderia usar para adentrar aqui, que seria furar aqui a barreira da parede ou do muro que cerca o NAMI para conseguir entrar, certo? Ou aproveitar algum furo, alguma quebra de integridade desse muro que já havia anteriormente. Então aqui o muro representaria nada menos do que a nossa pele, tá bom? Então vamos lá. Digamos que o bandido escolheu e achou uma entrada pela nossa pele, certo? Esquecendo um pouco aqui as outras entradas mais principais, assim, mais visíveis, digamos assim, né? Então ele escolheu aqui a nossa pele e conseguiu adentrar no organismo do NAMI, tá bom? Então aqui significa que ele já conseguiu furar uma barreira, que a gente chama de barreira física, certo? A pele é o que recobre a superfície externa do nosso corpo. Então aqui vocês podem ver claramente a minha pele, certo? Essas outras 3 principais vias de entrada que eu comentei com vocês, o sistema geniturinário, o sistema gastrointestinal e o próprio sistema respiratório, são sistemas que estão em contato com o meio externo, tá bom? E nesses sistemas, eles são recobertos, ou seja, a superfície interna do nosso corpo é recoberta pelas mucosas. O exemplo mais claro é se a gente puxa assim a bochecha e olha aqui por dentro, né? A gente vê facilmente uma mucosa. Então também poderia ser outra via, outra barreira física que o nosso bandido poderia acabar adentrando para conseguir entrar no nosso organismo, tá certo? Então aqui ele conseguiu
invadir a pele porque havia uma quebra de integridade, ou seja, o muro estava um pouquinho separado, um pouquinho frouxo em alguma parte, e o bandido, o micro-organismo, conseguiu entrar. Beleza. Além dessa barreira física, é interessante a gente pensar o seguinte, que também tem as barreiras químicas. Ou seja, vamos pegar aqui como exemplo o sistema gastrointestinal, pensando aqui que começa na nossa boca, certo? Aqui na nossa saliva existem, por exemplo, algumas substâncias químicas que vão destruir os antígenos que tentarem entrar, os patógenos que tentarem entrar. Um exemplo disso são as lisozimas, que tem na nossa saliva. E, enfim, existem vários outros exemplos. Digamos que passou pela boca e chegou no estômago. Lá no estômago vai encontrar o ácido clorídrico, né? O HCl produzido ali pelas células do nosso estômago. Então, seria outra barreira química, exemplificando mais ainda, né? Mas dito isso que eu já falei das barreiras físicas e químicas com vocês, digamos que o bandido conseguiu adentrar todas essas. Conseguiu furar todo esse sistema de segurança, tanto físico como químico. Agora ele vai se deparar com os, desenhar aqui do cantinho, vigias barra seguranças do NAMI. Então vou desenhar aqui rapidinho. Ficou um pouquinho ruim, mas não se importem. Aqui ele vai se encontrar com esses vigias barra seguranças que estão fazendo ali a vigilância das entradas ali do NAMI do organismo, tá bom? Então, esses vigias de seguranças não são nada mais, nada menos do que os nossos macrófagos, vou só botar aqui só o MAC, e as nossas células dendríticas, tá bom? Os macrófagos e as células dendríticas estão ali pela vizinhança, pela parte mais externa ali do NAMI, assim, exercendo justamente o quê? Uma vigilância, uma segurança do local, ali daqueles tecidos, tá certo? E eles são classificados em uma categoria chamada de fagócitos. Por quê? Porque eles são capazes de exercer uma função chamada fagocitose. Já já a gente vai chegar lá, tranquilo? Mas só seguindo aqui, vamos recapitular, certo? O bandido estava aqui fora do NAMI, ou seja, no ambiente externo ao NAMI, externo ao nosso organismo, e ele fez o quê? Conseguiu escolher algum dos meios possíveis de adentrar nesse organismo e conseguiu furar as primeiras duas barreiras que eu já comentei com vocês, a barreira física e as barreiras químicas, tá bom? E agora ele se deparou com os vigias seguranças, os macrófagos e as células dendríticas. E esses que são o quê? Fagócitos, que vão exercer uma ação chamada de fagocitose. Com esse patógeno, também tem a capacidade de recrutar algumas outras células de defesa, como eu vou falar com vocês já já. Pronto, pessoal, voltei. Vou só aqui continuar nossa analogia, que está servindo como justamente essa introdução para a gente no mundo do sistema imunológico, tá certo? Em relação, vamos voltar lá. Eu já comentei com vocês que o nosso bandido conseguiu adentrar, conseguiu passar pelas barreiras físicas e químicas. Físicas, só reforçando, que poderia ser a nossa própria pele, que recobre externamente o nosso organismo, como as mucosas, que vão recobrir internamente, principalmente nos sistemas que eu já citei, os três principais, as três principais entradas do NAMI, possíveis do bandido também adentrar, que seria o sistema gastrointestinal, o sistema geniturinário e o próprio sistema respiratório, tá bom? Mas ele já conseguiu furar essas barreiras e ele deu de cara aqui com os nossos vigias e seguranças do NAMI, que eu já comentei com vocês, dos macrófagos e das células dendríticas. Mas eu esqueci de um vigia também que tem sua enorme importância, principalmente quando a gente vai ver depois nos processos alérgicos e tudo mais. O nome desse vigia é nada mais nada menos do que o nosso mastócito. Beleza? Tinha esquecido desse cara bem importante. Então o que acontece? Todos esses vigias de segurança, eles estão ali, vamos lembrar, onde é que o nosso bandido conseguiu adentrar? No exemplo que eu escolhi para dar, ele adentrou na pele, na superfície externa, ali pelo muro do NAMI. E ele começou a chegar justamente aonde? No tecido. No tecido, a primeira coisa que ele vai encontrar são esses vigias de segurança, que como eu já falei, só revisando, eu gosto sempre de ficar repassando, né? Mas são justamente os macrófagos, células dendríticas e os mastócitos, tá bom? Esses vigias que estão no tecido podem recrutar outros vigias de segurança imediatamente, praticamente muito rápido, outros vigias de segurança que se encontram nos corredores do NAMI, ali rondando pelos corredores que seriam nossos vasos sanguíneos. E esses outros vigias é justamente, principalmente, o neutrófilo. Mas outras duas possibilidades que poderiam ser chamadas, estão ali rodando pelos corredores, pelos nossos vasos, seriam também os eosinófilos e os basófilos, a depender ali da situação específica, né? Poderiam recrutar rapidamente algum desses. O principal, qual é, geralmente? É o próprio neutrófilo, certo?
Por isso que a gente chama geralmente que o neutrófilo é a principal célula da inflamação aguda. Guardem essa informação que é muito importante. Beleza, Pedro. Então esses vigias e seguranças que estão ali pelo tecido, você está me contando que no caso o bandido do tecido ele adentrou foi a pele, beleza. Esses vigias e seguranças podem chamar no rádio quase que imediatamente outros vigias que estão andando pelos corredores, que estão andando pelos nossos vasos. Exatamente. Quais são? Neutrófilo, principalmente, eosinófilo e basófilo. Esses que estão rodando nos corredores ganham um nome. O grupo deles ganha um nome, que são os granulócitos. Por quê? Porque eles possuem no seu citoplasma grânulos. Simples assim. E esses grânulos vão ter a capacidade de danificar o bandido, lesionar esse patógeno, tá bom? Então, era isso que eu queria reforçar aqui com vocês nessa nossa introdução ao sistema imunológico. Beleza. Digamos que esses vigias, seguranças, essas células da imunidade inata, tá bom? Já entrando agora em outros termos, outras definições. Essas células da imunidade inata, aqui eu escrevi o mastócito, mas também o macrófago, a célula dendrítica. Digamos que eles recrutaram as outras células da imunidade inata que estão rodando ali nos vasos sanguíneos, que são quem? Os granulócitos, que são os neutrófilos, né? Basófilos e eosinófilos. Recrutaram, beleza, eles vieram e não deram conta do recado ali, principalmente dessa maneira mais rápida, ali nesse momento inicial. Poxa, agora então só tem uma alternativa. Esses vigias seguranças, de maneira geral, vão ter que chamar um esquadrão especial, que está localizado dentro do NAMI, dentro do organismo. Esse esquadrão especial se localiza em duas salas bem específicas, que são geralmente mais reservadas, porque são um esquadrão especial, um esquadrão mais secreto, que não tem nada de secreto, que vocês vão ver, esse vai ser o tema da nossa próxima aula. E esses locais assim, específicos que eles ficam ali dentro do organismo, dentro do NAMI, é o que a gente chama de órgãos linfóides secundários, certo? E é onde esse esquadrão especial fica. Mas esse esquadrão especial é o que a gente chama da imunidade adquirida. Só colocar aqui, botar aqui na sigla para ficar mais rápido. Esse esquadrão especial é a nossa imunidade adquirida, que também é uma imunidade mais tardia. Mas como eu falei, esse não é o foco da nossa aula. O nosso foco é esse momento mais inicial. Entrou ali esses vigias de segurança, como é que eles vão se organizar? Como é que essa imunidade inata vai trabalhar para enfrentar aquele bandido que chegou? Beleza? Se não conseguir, se tiver falhado, se não for capaz, poxa, chegou a hora de chamar o esquadrão especial. Chegou a hora de chamar a imunidade adquirida, que como eu falei, é o tema da nossa próxima aula, tá certo? Então, beleza, eu fiz toda essa divisão aqui didática, aí eu queria só amarrar essa nossa introdução para partir agora para as próximas partes. Eu fiz toda essa introdução didática para o quê? Quebrando as partes para ficar mais palatável, mais fácil de absorver esse conhecimento, tá certo? Mas vamos entender que isso aqui meio que acontece tudo junto. Essa parte das barreiras, a parte dos vigias de segurança, ou seja, das células da imunidade inata ali que estão no tecido, a parte das células da imunidade inata que chegam ali no local da inflamação. Isso é tudo muito rápido. Então, beleza, que tem essa sequência que eu comentei com você justamente aqui, mas entender que isso é tudo muito rápido, né? Isso às vezes acontece em várias partes do nosso corpo, né? A depender se é mais de um foco de entrada do patógeno. Então, eu queria só reforçar isso com vocês. E também, quando entra o esquadrão especial, a imunidade adquirida, não significa que a imunidade inata para de trabalhar. Não, elas continuam trabalhando em conjunto, tá certo? Mas, geralmente, de fato, a imunidade adquirida vai entrar justamente quando? Quando a imunidade inata não conseguir conter por si aquele patógeno que adentrou, aquele bandido que adentrou, beleza? Então, essa aqui foi a introdução que eu queria fazer de maneira didática para apresentar esse mundo do sistema imunológico para vocês. Então, é basicamente isso. Só reforçando, digamos que eu cortei a minha mão. Poxa, cortei a minha mão com alguma coisa que não estava estéril, né? Uma coisa que tinha patógenos, que tinha micro-organismos. Então, beleza. Micro-organismos pode ser o quê? Os patógenos. A gente tem vários exemplos. Então, que eu poderia citar com vocês. São os vírus, as bactérias, os fungos, os helmintos, enfim, vários e vários exemplos. Mas, beleza. Cortei aqui um desses, digamos que uma bactéria, conseguiu entrar aqui depois que eu quebrei a integridade da minha pele aqui dentro. O que que vai acontecer? O que que ela vai encontrar aqui nos tecidos? Os macrófagos, mastócitos e as células dendríticas. E esses aqui vão recrutar justamente quem? Aqueles vigias de segurança que estão dentro dos vasos, para virem caminhando de onde estiverem no corpo, para chegar aqui e começar esse combate, essa luta contra o bandido que é a bactéria que entrou, beleza? E todo esse processo que ocorre rapidamente, de maneira aguda, de maneira inicial, é o que a gente chama justamente de inflamação aguda, certo? Que é onde entra o papel da imunidade inata. Aí o que aconteceria aqui depois, se não conseguisse combater por aqui, é o tema da próxima aula, que é o tema da imunidade adquirida. Pessoal, já que a gente já passou por essa fase mais introdutória, eu limpei aqui o quadro e eu vou passar agora um pouco mais rápido, tá?
sem analogia, sobre aqui as células que compõem esse mundo da imunidade inata, tá bom? Então aqui no tecido a gente vai ter o macrófago, certo? O macrófago, vamos pensar nele como aquele vigilante, tá? Então ele está ali no tecido vigiando e ele vai exercer uma função de fagocitose, certo? Por isso que ele também entra num grupo que a gente chama dos fagócitos. O mastócito, ele vai influenciar principalmente o quê? No processo de recrutamento do neutrófilo, que a gente vai ver já um pouquinho mais na frente, com a liberação de alguns grânulos que tem dentro desse mastócito, que são grânulos de quê? De histamina, tá bom? E eu não vou adentrar muito agora, senão vai ficar muita informação, mas vamos pensar o seguinte, o macrófago, como eu falei, está ali na vigilância, ou seja, ele vai fagocitar e também vai participar desse processo de recrutamento dos neutrófilos. O mastócito também participa desse processo de trazer, de recrutar os neutrófilos. E a célula dendrítica também é um fagócito, mas a principal importância dela vai ser na imunidade adquirida, que é o tema da nossa próxima aula. Essa sendo a função de apresentar, de mostrar, de levar o antígeno até o linfócito T, seja o TCD4, seja o TCD8, mas isso é coisa da próxima aula, tá bom? Só coloquei aqui porque ela também faz parte da imunidade inata, tá bom? Apesar dela ter um papel muito mais visível, muito mais importante ali quando a gente estiver falando da imunidade adquirida, tá? Então vamos pensar o seguinte, já adiantando o conteúdo da próxima aula. Mas a célula dendrítica é como se fosse a dupla do linfócito T, seja o TCD4 ou o TCD8, principalmente o TCD4. Mas vamos pensar aqui, já que a gente está só passando aqui o tema, no TCD4, no linfócito T, tá? De maneira geral. Então vamos pensar o seguinte, é tipo aquele colega que tu está na aula e que tu gosta de fazer dupla para fazer o trabalho em dupla, entendeu? É a célula dendrítica e o linfócito T, de maneira geral, beleza? No sangue, ou seja, na corrente sanguínea, que é o que a gente chama aqui, principalmente esses aqui, mas também tem outros, como o monócito e os linfócitos. Enfim, mas de maneira geral, esses aqui são os leucócitos, beleza? Aqui, como a gente está falando das células da imunidade inata, eu não coloquei aqui na corrente sanguínea os próprios linfócitos T e B, porque isso é mais da imunidade adquirida, tá bom? Mas entender que eles também fazem parte dessa grande categoria dos leucócitos, certo? Então vamos lá. Granulócitos, ou seja, são esses três, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Já expliquei agora há pouco por quê. Porque eles têm grânulos no seu citoplasma, dentro dessas células há grânulos. E além desse, a gente vai ter as células NK de natural killer, ou seja, são assassinos por natureza, assassinos profissionais. Essas células, vai ser mais fácil de entender o que elas fazem, eu vou passar um pouquinho na aula de hoje, mas quando vocês verem o linfócito TCD8, vai ficar mais fácil. Por quê? Porque elas são muito parecidas com o linfócito TCD8 em relação ao mecanismo de ação delas, tá? Não em relação ao mecanismo de desenvolvimento, porque elas já estão prontas. Então, digamos, elas já estão prontas para trabalhar. O linfócito TCD8 tem que passar por um processo de ativação, enfim. Mas entender que elas são muito parecidas em relação ao mecanismo de ação com o linfócito TCD8. As células linfóides inatas, elas são muito parecidas com o linfócito TCD4. Mesma coisa que eu acabei de falar em relação ao mecanismo de ação, não no de ativação, porque elas já estão meio que dadas, prontas. Por isso que a inata também já está dado, pronto, entendeu? Você nasceu com. Então, só reforçando isso com vocês. Essa aqui parece mais com as TCD4. Como talvez vocês não saibam muito a questão o que faz um TCD4 e TCD8, vamos pensar só o seguinte. Natural Killer, acho que já ficou mais claro, assassinos profissionais vão lá e atacam diretamente. As linfóides inatas, elas são auxiliares, elas vão ajudar outras células de defesa por meio da secreção de citocinas. O que é uma citocina? A gente vai ver já. Mas vai ajudar as outras células de defesa nesse combate imunológico, tá bom? O monócito, que ele é como se fosse muito... Como não? Ele é muito relacionado com o macrófago. Por quê? Porque o monócito está na corrente sanguínea. Quando ele chega no tecido, certo? Quando ele chega num tecido, ele amadurece, passa por um amadurecimento final para chegar a formar o macrófago, se tornar um macrófago. Então isso aqui é uma coisa muito importante, por isso que eu vou até desenhar aqui. Digamos que aqui a gente tem um monócitozinho, que está aqui no sangue mesmo, vou colocar aqui em vermelho para ficar meio que ilustrado, que ele está aqui mergulhado no sangue, tá bom? Na corrente sanguínea. Quando ele chegar aqui no nosso tecido, vou pintar aqui o tecido de azul, chegou aqui no tecido, esse monócito vai finalizar o seu amadurecimento e dar origem ao macrófago, tá bom? Então monócito é quando está na corrente sanguínea, a gente chama assim, e macrófago quando esse monócito chegou e se localizou ali no tecido, tá bom?
Pessoal, tava aqui dando uma limpadinha no quadro, voltei aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou agora apresentar com mais calma, certo? Essa célula que é o macrófago. Que, como eu já fiz nessa apresentação mais inicial, é o que? O nosso vigia ali do tecido, que está ali inativo, mas está ali rondando, está preparado para reconhecer um patógeno, um corpo estranho, e assim chamar quem? O neutrófilo, que está onde? Rodando ali na nossa circulação sanguínea. Então vamos aqui com calma especificar o que o macrófago faz e como ele faz, como é esse mecanismo, tá? O que ele faz eu já falei, ele fagocita para quê? Para também trazer aquele patógeno ali para dentro dele e destruir ele, e também chamar o neutrófilo para ajudar ele, tá bom? A gente vai falar um pouco mais com calma da função do neutrófilo, também vamos chegar lá. Vamos só pensar o seguinte, aqui eu tenho que apresentar a vocês a dois conceitos, pumps e dumps, certo? É bem tranquilo, vou falar aqui com calma para ficar bem claro. Pumps é o quê? É Pathogen Associated Molecular Patterns. Então são o quê? Padrões associados ao patógeno moleculares. O que isso significa? De maneira clara. Vou pegar aqui uma bactéria, tá? Vocês estão vendo esses fiozinhos aqui da bactéria? Eu vou chamar esse pedacinho aqui da bactéria, esse fiozinho, de manose. E esse corpo aqui da bactéria mesmo, essa bolinha aqui do centro, eu vou chamar ele de lipídio, parede lipídica, tá? Essas duas moléculas vão fazer parte de um grupo chamado PUMPs, que é nada mais nada menos que o quê? Esse grupo que vai reunir as moléculas que estão relacionadas a um padrão de patógeno. Ou seja, é um grupo de moléculas que indica um patógeno, que representa um patógeno, tá? De maneira geral. Então, isso são os pumps. Os dumps é o quê? Digamos que eu tenho aqui uma célula normal. Vou pegar aqui uma célula de exemplo que está lá no meu fígado, tá bom? Um hepatócito. Digamos que essa célula sofreu um dano. Ou seja, eu vou botar aqui como se ela tivesse sofrido dano. Um pouco da parede dela sumiu, outra aqui ficou com dano. Essa célula vai liberar dumps, que são Damage Associated Molecular Patterns, ou seja, são padrões de dano, moléculas de padrões de dano associados a essa célula aqui específica. Então, o que ela está secretando são coisas para dizer o quê? Que ela sofreu um dano. O nosso colega macrófago tem a capacidade de reconhecer tanto moléculas desse grupão aqui que a gente conversou, que é o PUMPs, quanto moléculas do DUMPs, tá? Como o nosso foco aqui tá mais no patógeno, no bandido ali, eu vou falar aqui primeiro mais focado no próprio PUMPs, tá certo? Então, beleza. Tá aqui essa bactéria, já especifiquei para vocês, ela tem esses dois pedacinhos aqui. Não é exatamente assim, mas falando só de uma maneira didática, tá bom? Mas essa bactéria chegou aqui perto do nosso macrófago e o nosso macrófago tem um receptor de manose. Manose é o que? Eu acabei de ver. É o que? Um pedacinho dessa bactéria. Então, essa manose aqui dessa bactéria vai se ligar a esse macrófago. Quando ela se ligar, vai ter início um processo que é a cara do macrófago. É o que define o macrófago pelo aquilo que ele é, que é o processo de quê? De fagocitose, tá bom? Então é isso que eu vou abordar agora com vocês, esse processo da fagocitose com mais calma, beleza? Vamos lá, eu já expliquei como que o macrófago vai o quê? Reconhecer ali aquele corpo estranho, aquela substância estranha, aquele patógeno, aquele antígeno, tá? A partir de agora, para ficar mais fácil, eu vou usar mais o termo antígeno, em vez de bandido, essas coisas mais didáticas, para a gente conseguir seguir com mais rapidez na aula, que é uma coisa que eu acho que já ficou clara, tá certo? Então vamos lá, nosso macrófago aqui, vou desenhar ele um pouquinho mais grande. O nosso macrófago vai dar início ao processo que eu vou falar com vocês agora, que é a fagocitose. Eu já comecei a falar com vocês do receptor, expliquei como que o receptor vai se ligar a esse pedacinho, essa molécula do antígeno, que são os PUMPs. Expliquei tudo isso. Então vamos lá, o primeiro passo do processo de fagocitose é o que eu acabei de falar com vocês. É o quê? O reconhecimento do antígeno, que se dá mediante, por meio de um receptor. Um receptor que vai se ligar a uma molécula específica desse antígeno. Essa molécula faz parte do quê? De um grupo chamado PUMPs.
Então vamos lá. O primeiro passo eu já falei para vocês, que é o quê? Reconhecimento. Vou botar só REC, já ficou claro para vocês. O segundo passo é o quê? Esse macrófago aqui, só botar aqui um núcleozinho para ele, né? Esse macrófago, ele vai emitir agora pseudópodes. Olha ele emitindo. Emitir pseudópodes. Tá emitindo. E esses pseudópodes vão agrupar o antígeno para formar uma estrutura aqui dentro dele, tá? Eu vou colocar aqui do ladinho. Digamos que aqui passou o tempo, tá? Então uma cronologia. Passou o tempo, emitiu os pseudópodes e tudo. Esse pseudópodes foi trazendo aqui esse antígeno para dentro da célula e formou aqui dentro só desenhar aqui, fagossomo. O fagossomo não é nada mais nada menos do que um produto da fagocitose. Ou seja, é uma região ali, essa bolsa que é formada após esse processo inicial da fagocitose, tá bom? É um produto desse trazer, certo? Esse trazer o antígeno para dentro. Então vamos lá. Formou aqui o fagossomo, só que eu não comentei com vocês, mas aqui no macrófago já tem outra bolsa, outra estrutura dentro dele, cheia de enzimas que estão prontas para destruir esse antígeno. Essa bolsa com essas várias enzimas se chama lisossomo, tá bom? Beleza, então vamos lá. O fagossomo está aqui e tudo mais. Então vamos lá. O que vai acontecer agora? Eu vou manter o desenho aqui, senão não vai ter espaço, tá? Então, deixa eu só voltar aqui. Somo. Beleza. Essas duas bolsas agora vão se fundir, vão se unir para dar origem a uma bolsa que vocês vão ver como nome, ó, aqui ó, o fagossomo com o patógeno dentro se uniu ao lisossomo, que cheio de enzimas. Essas enzimas têm espécies reativas de oxigênio, várias coisas, pessoal, e também enzimas especializadas em destruir o antígeno, tá? Então vamos lá. Essas duas bolsas se uniram para formar essa. O nome dessa aqui não é difícil, é só juntar fago com liso e deixar o somo. Então vai ser o fago, liso, só botar aqui para caber, somo, beleza? Fago, liso, somo. Coloquei aqui para vocês verem que junta os nomezinhos e dá tudo certo. Então vamos lá, formou essa bolsazinha, o que vai acontecer? Vai começar a degradar esse antígeno, que no caso aqui, no nosso exemplo fictício, é justamente uma bactéria. E vai, depois dessa degradação, deixar restos desse antígeno, restos dessa bactéria. Que vai ser, enfim, várias coisas, mas o principal aqui que eu queria focar com vocês, que vai ajudar muito a gente na próxima aula, vai deixar aqui pra gente, dentro dessa bolsazinha do fagolisossomo, peptídeos. Então essas bolinhas vermelhas aqui agora são peptídeos. Que são nada menos do que restos do próprio antígeno, né? Porque o antígeno é formado, que a bactéria é também de proteínas. As proteínas, quando quebradas, formam peptídeos. Então, isso aqui vai ser importante mais para a nossa próxima aula, tá? Mas eu queria focar só nesse geralzão aqui com vocês, tá? Então, basicamente é esse processo de fagocitose. Digamos que, enfim, essa bolsa aqui não ficou aqui dentro, né? Depois que foi tudo degradado. Se ela não ficou aqui dentro, saiu dentro do macrófago, num processo chamado de exocitose, também poderia acontecer. Que é essa bolsazinha aqui depois ter saído, né? Digamos aqui, eu puxei só para explicar. Mas aqui eu também poderia chamar de uma saída. Se eu chamasse essa bolsa tinha saída excretada, eu chamaria de exocitose. Mas, como a gente vai ver na próxima aula, geralmente essa bolsa fica e vai ter toda uma coisa da formação do MHC, uma coisa mais da próxima aula, beleza? Só adiantando esse processo aqui com vocês. Então vamos lá, pessoal. Eu já estava conversando com vocês aqui do macrófago sobre esse processo da fagocitose. Mas eu queria agora conversar com vocês que, além da fagocitose, depois que ele reconhece aqui esse antígeno, ele também vai dar início a um processo de produção de citocinas, tá bom? Produção, de citocinas. Chegou a hora de eu definir citocinas para vocês. Citocinas é nada mais nada menos do que um grupo, certo? De proteínas, melhor dizendo, que vão mediar o processo inflamatório. Então é basicamente isso. Vai tanto estimular como tá ali regulando esse processo inflamatório. Então vamos lá, citocinas são o quê? Pequenas proteínazinhas, tudo aqui que eu fosse desenhar, que vão ser liberadas não só pelo macrófago, mas por várias outras células de defesa, tanto da imunidade inata como adquirida. A
a gente vai ver isso ao longo das aulas, mas que essas pequenas proteínazinhas são responsáveis por mediar a inflamação, seja dando um maior estímulo, seja diminuindo também a inflamação quando tipo já deu, para não sair do controle, tá bom? Mas vamos lá, o papel delas é mediar a inflamação, beleza? O processo inflamatório, o processo imune também, podemos pensar assim, não só a inflamação, mas melhor dizendo, o processo imune. Vou colocar aqui. Mediar o processo imune. Aqui na imunidade inata, nessa aula que a gente está vendo, vai ser principalmente a inflamação, tá? Mas também vai ter outros momentos na frente que vai ser indo para mais além da inflamação também. Então, tudo bem. O macrófago produz citocinas. Quais são as principais citocinas produzidas pelo macrófago? TNF-alfa. Só botar aqui, botar alfa mesmo. TNF-alfa. Travei aqui para botar o símbolo grego. IL-1, IL-6. Beleza? Vamos agora aqui trabalhar de maneira geral, tá? Porque aqui é uma aula também mais de revisão. O que cada uma dessas três citocinas vão fazer. Entendamos também que isso aqui são citocinas pró, ou seja, a favor da inflamação, pró-inflamatórios. Então, beleza. Vamos abordar aqui cada uma com mais calma. 1, 2, 3. Só para facilitar aqui. 1, ou seja, TNF-alfa. Ela vai participar principalmente de chamar, eu vou falar de maneira mais resumida, tá, pessoal? Mas vai ser de chamar os neutrófilos. O IL-1 vai ter o papel principal de estimular o fígado, um órgão, a produzir proteínas de fase aguda. Já vou comentar isso com proteínas de fase aguda com vocês de maneira mais calma. E o IL-6, basicamente o mesmo, tá? Proteínas de fase aguda, beleza? Então esse aqui é de maneira geral o papel de cada uma das citocinas liberadas ali pelo macrófago. Pessoal, só uma coisa aqui importante que eu acabei não falando com vocês, é o que? Esse nosso macrófago pode passar por é bem rapidinho, duas vias de ativação, ou a M1 ou a M2. A M1 é induzida por uma citocina chamada interferon gama. Vou comentar ali depois, um pouquinho mais para frente, por exemplo, as células NK, que podem liberar essa citocina interferon gama, tá? Mas essa citocina, que outras células também podem liberar, vão induzir o macrófago aí na via de ativação M1, macrófago 1, que vai formar os macrófagos que vão o quê? Fagocitar com mais intensidade, que vão atacar com mais intensidade, que vão ficar mais agressivos ali no tecido para combater os patógenos. Já a via M2 está relacionada com o quê? Com reparo. Então, se eu fosse definir de maneira fagocitar agressivo, né? Porque aqui no reparo também pode haver uma fagocitação do que sobrou ali. Mas eu vou só fazer essa diferenciação aqui para vocês. Então, aqui M1, fagocitar de maneira mais agressiva, ali principalmente patógenos, vai ser ativado mais nessas circunstâncias. Por quem? Pela interferon gama. Já na M2, reparo tecidual, que vai ser induzido por outras citocinas. Eu vou colocar ela aqui para vocês, que é a interleucina 4 e a interleucina 13, tá bom? Então essas aqui vão induzir o macrófago a seguir por esse caminho, que é do reparo, e essa outra citocina vai induzir o macrófago a seguir por esse outro caminho, que é de fagocitar, ficar mais agressivo contra os patógenos, beleza? Pronto, galera, dei aqui uma limpada de novo na lousa. Agora eu vou falar com vocês com mais calma do mastócito, beleza? O mastócito vai estar envolvido principalmente em duas coisas, beleza? Uma eu já comentei com vocês mais atrás, que é a alergia, e outra também, que é justamente mediar esse processo inflamatório, participando de maneira ativa, de maneira muito importante, no recrutamento, no chamamento, em trazer os neutrófilos para o tecido que está sendo agredido, para o tecido inflamado, tá bom? Então, esse mastócito vai ter esse importante papel. Vamos lá. O que o mastócito tem dentro dele, que é de suma importância aqui pra gente? Ele tem esses grânulos. Vocês vão ver, são essas bolinhas pretas. Esses grânulos são principalmente dois:
histamina, que é também o principal que eu quero focar aqui com vocês, e a heparina. Então vamos lá. A histamina é o principal que eu quero focar, mas a heparina também tem sua importância, tá? Então vou citar aqui ela rapidamente, porque ela tem sua importância. Anticoagulante, tá? A histamina vai ter dois efeitos principais aqui pra gente, que é de muita importância. Eu coloquei aqui em cima, eu não coloquei nos quadros passados, mas é importante a gente entender que quando eu estou falando agora de macrófago e mastócito, isso aqui está ocorrendo aonde? Justamente no local do tecido. Por isso que eu coloquei aqui só para lembrar a gente, tá bom? Então, a histamina vai ter dois papéis principais. Vasodilatação. Por que essa vasodilatação é importante? Vamos lá. Cortei aqui a minha pele, aquele exemplo da mão que eu estava dando lá no começo. Poxa, vai começar a adentrar aqui patógenos. No exemplo que eu coloquei, bactérias. Eu preciso que chegue mais células de defesa aqui, nesse ponto aqui que teve o corte. Estão vendo? Como é que eu vou fazer para essas células de defesa chegarem? Vou vasodilatar via histamina liberada pelo mastócito. Por que vasodilatar? Aí revisando o S1, quando a gente vasodilata um vaso sanguíneo, aumenta o fluxo sanguíneo. Se aumenta o fluxo, chega mais sangue naquela região. Chega mais, consequentemente, células de defesa. Leucócitos, que estão aonde? No sangue. Beleza? Então só para ficar claro isso, vai ter essa vasodilatação. E também, além da vasodilatação, vai contribuir para a chegada dos neutrófilos por meio da contração das células endoteliais. Células endoteliais são aquelas células que estão recobrindo aqui o vaso, tá bom? Internamente. Então aqui seria um vaso, para exemplificar, e aqui são as células endoteliais. Mas eu vou comentar um pouco mais essa importância quando eu estiver falando do processo de migração do neutrófilo. Migração da onde? Quando a gente fala de migração é de um local para outro. Se eu migrar daqui para os Estados Unidos, eu estou mudando do Brasil para os Estados Unidos, né? Então, quando eu estou falando de migração do neutrófilo, é de dentro do vaso para o tecido. Mas eu vou chegar a isso um pouquinho só lá mais na frente, tá bom? Vamos focar aqui agora no seguinte, mais nessa parte da vasodilatação. Quando eu vasodilato um vaso, o que vai acontecer ali no local que esse vaso está sendo vasodilatado? Nesse local aqui que eu coloquei com exemplo, né? Vai ocorrer um aumento da temperatura, que a gente chama de calor, e vai ocorrer um eritema, um aspecto mais vermelho, avermelhado. Pronto, era essa palavra que me faltou. E o nome disso, esses são dois sinais flogísticos muito importantes da inflamação. Sinais flogísticos são sinais clínicos que a gente usa para ver clinicamente, para sentir, né, no caso do calor, que a gente não vê, mas para indicar que naquele local está tendo um processo inflamatório. Então, outros sinais flogísticos, além do calor e do eritema, né, da vermelhidão, do rubor, como vocês preferem chamar, além desses dois, a gente tem a dor, a perda da função e também pode ter edema, tá? Então, só para vocês, quando estiverem mais na parte clínica, se estiverem vendo mais patologia, esses são sinais flogísticos, sinais que apontam que em determinado local do nosso corpo está ocorrendo um processo inflamatório. Então, feito esse parêntese, vamos voltar aqui. Vai ter a vasodilatação provocada pela histamina, que é liberada pelo mastócito. Esse processo de liberação dos grânulos pelo mastócito ganha um nome bonito, degranulação. Então, degranulação é essa liberação desses grânulos. Só para explicar para vocês esse termo também. Então, ele vai liberar esses grânulos, histamina e heparina, que vai ter esses papéis aqui, a heparina anticoagulante e a histamina vasodilatação e contração das células endoteliais. Eu já expliquei mais esse aqui eu não vou focar tanto, e esse aqui eu vou focar um pouquinho mais na frente, quando eu estiver falando da migração neutrofílica, a migração dos neutrófilos. Pronto, pessoal, estava aqui só ajustando o quadro para a gente dar continuidade na nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Eu já comentei com vocês várias células, comentei principalmente do macrófago e do mastócito, mas eu queria comentar com vocês agora o que? Sobre o neutrófilo especificamente falando, né? A especialidade do neutrófilo, podemos dizer assim, o que ele é mais especializado é no combate a quem? As bactérias, tá certo? E a função que ele exerce é o que? A fagocitose. Então o neutrófilo vai ter esse papel muito importante no combate às próprias bactérias, beleza? Então, falando, já que fiz essa apresentação mais geral do neutrófilo, agora faz mais sentido a gente dar continuidade e eu explicar como que o neutrófilo chega do vaso sanguíneo até o tecido, como ele faz esse transporte, tá bom? Então, eu citei ali por cima, quando eu estava comentando dessa citocina aqui, o TNF-alfa, que é uma citocina que, se a gente fosse resumir em duas palavras, a função dessa citocina seria chamar neutrófilo.
Mas agora eu queria comentar com vocês como é que ele chama esse neutrófilo. Então vamos lá. Ele vai influenciar o TNF-alfa, o macrófago em si de maneira geral, na produção e expressão ali das quimiocinas. As quimiocinas, eu já defini para vocês citocinas, mas deixa eu definir agora também as quimiocinas. As quimiocinas são moléculas responsáveis por realizar quimiotaxia. Ou seja, tem um exemplo muito bom no e-book da professora Silvia, que eu falei como referência, que é como, digamos que eu sou um neutrófilo, eu cheguei em casa e eu tô com muita fome. Eu já sei que tem uma lasanha na cozinha, mas eu não vi nem nada dela, como é que eu sei? Pelo cheiro dela. Então, as quimiocinas seriam essas substâncias ali que estão na lasanha, que fazem eu sentir o cheiro e me atrair para ir até elas. Esse é o sentido. Essa é a questão da quimiotaxia. Essa atração química que é realizada em cima dos neutrófilos, para atrair eles para aquele local onde as quimiocinas estão, que nesse caso é onde? No tecido inflamado. Quais são as principais quimiocinas, né? Se a gente fosse citar aqui. Já já eu vou chegar nesse antes e depois aqui explicar esse processo, tá, pessoal? Mas eu queria só comentar com vocês primeiro essas quimiocinas. As principais quimiocinas, para vocês guardarem, são três. É um trio IL-8, C3A, C5A, tá? Então, essas aqui são as principais quimiocinas, que vão realizar o quê? Como eu já disse, quimiotaxia, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, a gente está aqui naquele ponto da minha mão, certo? Aí beleza, teve essa lesão, aqui estava antes da lesão, então aqui é antes da lesão, antes da entrada do patógeno por aqui, e aqui é depois da lesão, depois da entrada do patógeno. Antes estava ali no tecido o quê? Bem aqui no tecido, o macrófago e o mastócito, que são as duas células que eu queria trabalhar com vocês nessa aula aqui com mais ênfase. Eles estão ali meio que vigilantes, mas não estão ativados, estão inativados. Se o macrófago não está ativado, entendam, se ele não está ativado, ele não vai estar secretando citocinas, ok? E se o mastócito não está ativado, ele não vai estar degranulando, que seria justamente o nome bonito que a gente dá para liberar os grânulos que estão dentro dele, que são essas bolinhas azuis. Mas o que aconteceu? Ocorreu a lesão nesse meio tempo. Com a lesão a gente teve o quê? Pumps e dumps na região, como eu já estava trabalhando antes com vocês, que eu não vou entrar nos detalhes que eu já entrei, que vão se ligar a diferentes receptores aqui do macrófago. E vão estimular o macrófago, dependendo que estiver um antígeno fagocitar, mas o que eu queria focar nesse processo aqui é outro papel muito importante do macrófago, a liberação de citocinas. Então vamos lá, ele vai liberar citocinas, essas três aqui eu já trabalhei com vocês, TNF, IL-6 e L1. Vamos só reforçar o seguinte, TNF-alfa, chamar os neutrófilos, e L1 e L6, principalmente a produção de proteínas de fase aguda no fígado, é uma coisa que eu vou abordar já já com vocês. Mas vamos focar aqui agora só mais esse papel aqui do TNF-alfa, tá? Nessa situação aqui da migração neutrofílica. Então o TNF-alfa vai induzir também essa questão das quimiocinas, essas três aqui principais, que vão exercer a quimiotaxia, como eu já expliquei. Então agora vamos entrar aqui no processo de fato, tá? Com o mastócito, que eu acabei não citando com vocês, peraí só um instante, pegar aqui o outro pincel. O mastócito aqui, como vocês veem, ele também sofreu o processo de degranulação, liberando aqui esse granulozinho, que é a histamina. Ele também libera heparina também, mas eu vou focar aqui na histamina, tá? Vocês lembrarem, eu já abordei com vocês a função da histamina, mas eu vou reforçar mesmo assim. É realizar uma vasodilatação. Então aqui a gente tem um vaso que sofreu antes, né, e depois. Era para eu ter feito o vaso um pouquinho mais espesso, mas imagina aqui que ele espessou um pouco mais, ele ficou um pouco mais, o diâmetro aumentou, ou seja, ele dilatou. Se ele dilatou, vai aumentar o quê? Coisa de matéria do S1, né? A parte circulatória. Vai aumentar o fluxo sanguíneo para a região. Se está aumentando o fluxo sanguíneo, está aumentando o aporte, a chegada de células de defesa. Quem que a gente está vendo aqui, principalmente? O próprio neutrófilo. Vou desenhar ele aqui. Então aqui tinha os neutrófilozinhos. Vou colocar ele aqui como é a estrutura mais fidedigna, né? Seria tipo o polimorfo nuclear, que a gente chama porque o núcleo tem um aspecto polimórfico, tá bom? Então aqui o neutrófilo, que imaginem ser vários, tá, pessoal? Vou desenhar só um, mas ele foi chegando aqui, aí ele, beleza, chegou aqui mais na região do tecido inflamado, né, que é depois de ocorrer a lesão. Só desenhar aqui e desenhar mais de um, ué. Esse aspecto dele polimorfo nuclear, por isso que ele também ganha esse nome, tá? Ele chegou aqui,
E a histamina, além de realizar essa vasodilatação, realiza uma contração do endotélio. O endotélio são essas células aqui, tá, pessoal? Da parte mais aqui do vaso, tá? Então, vamos lá. Esse endotélio sofreu contração, então vocês podem ver, ó, sofrendo contração, que no antes ele não está contraído. Quando ele sofreu contração, ele abriu a possibilidade de passagem aqui para o nosso amigo neutrófilo entrar. Mas antes do neutrófilo entrar, vai ocorrer 4 etapas da migração neutrofílica, que são centrais aqui pra gente, tá bom? Como aqui o antes já passou, acho que já ficou claro para vocês, eu vou só apagar aqui, tá? Que ocorreu todo esse processo que eu já descrevi, pra gente ganhar um pouquinho de espaço. Vão ocorrer as 4 etapas centrais da migração neutrofílica. Primeiro, marginação dos neutrófilos. Por quê? Porque eles vão, seguindo aqui o sentido da seta, se aproximar da margem. Vão ficar mais perto da margem. Aqui eles já estão mais próximos. Então entendam aqui que é a primeira etapa, a marginação. Depois da etapa da marginação, a gente vai ter a etapa do rolamento. O que seria o rolamento? Vamos lá. Aqui na membrana endotelial, aqui nas células endoteliais, vão começar a ser expressas 2 moléculas centrais aqui nesse processo que a gente está conversando, que é a migração. Quais são essas moléculas? Aqui vai ser E-selectina. E o ligante, vou botar só L, tá? De integrina. Então vamos pensar o seguinte, ficou um pouquinho torto, mas é isso. 2 moléculas centrais sendo expressas, S-selectina e L-integrina, tá bom? O que acontece? O nosso neutrófilo, eu vou dar um zoom aqui nele, tá? Que a gente vai precisar. Que ele com o aspectozinho dele polimorfo nuclear. O neutrófilo, ó, vamos lá. S-selectina e L-integrina. O neutrófilo, ele apresenta uma molécula chamada de integrina, que adivinhe, vai se ligar no L-integrina do endotélio, que é o ligante de integrina, tá? E ele apresenta uma molécula chamada de L-selectina. Para ajudar vocês a lembrarem que é o E, né, de endotélio-selectina, que é o L-selectina de leucócito, tá bom? E essa L-selectina vai se ligar justamente com a E-selectina daqui. E a integrina vai se ligar justamente com o ligante de integrina daqui, tá bom? O que acontece? Na etapa que a gente conhece, acho que já ficou claro depois que eu dei esse zoom, que o neutrófilo apresenta essas moléculas, que vão se ligar com essas outras moléculas. Primeiro, quem se liga é a selectina, só que é uma ligação fraca. Então ele liga e continua rolando, rolando, rolando. É só uma seleção. Selecionou ali os neutrófilos, mas não ligou com muita força. Então ele continua rolando, na etapa que a gente chama de rolamento mesmo, tá? Após a própria ligação dele com a selectina. A E-selectina se ligando a L-selectina. Só que, é como eu falei, é uma ligação fraca, então ele continua rolando, por isso se chama rolamento. Depois vai ter a fase de adesão, ou seja, vai ligar agora a integrina com o ligante de integrina, ou seja, a integrina ali do neutrófilo com o ligante de integrina do endotélio. Quando isso acontecer, vai integrar, pense assim, integrar com mais força, ou seja, integrar vai aderir com bem mais força. Então vai ser a fase de adesão. E por último, vai rolar a famosa fase de diapedese, que é o quê? Qual é o destino final que a gente está procurando tanto aqui? É que esse neutrófilo finalmente consiga chegar no tecido, que está precisando dele para combater ali o que quer que seja, né? Essa fase de inflamação aguda. Então, vai rolar a diapedese, que é o quê? Ele vai realmente assim passar nesse espaçozinho aqui que ficou após a contração do endotélio. Ele vai passar de cá, perdão, do vaso sanguíneo para finalmente chegar no nosso tecido. E aqui ele vai exercer a sua função de excelência, que é fagocitar. Fagocitar quem? Quem é que ele é mais profissional em fagocitar? Apesar de também trabalhar no combate de vírus e fungos, ele é profissional em fagocitar bactérias. Tá bom? Ficou um pouco bagunçado o quadro, mas de maneira geral é isso. Fala pessoal, então só voltando aqui, estava preparando o quadro.
Uma coisa que eu tinha muita dificuldade na época do meu segundo semestre era de agrupar todas essas citocinas, quimiocinas, às vezes ficava muito bagunçado para mim, principalmente por ser um primeiro contato, né? Então, como eu já apresentei praticamente, já citei todos esses aqui que são no quadro ao decorrer dessa aula, agora eu quero só repassar eles com bem rapidinho, apesar de rápido fazer com calma, né? Me apressando devagar, apesar de parecer um pouco contraditório. Mas é exatamente isso, só para passar com vocês isso aqui que às vezes fica essa sopa de letrinhas para vocês precisarem voltar no vídeo depois e revisar mais rápido, tá? Queria reforçar algumas citocinas aqui que têm um papel principal, pelo menos no que eu comentei na aula de hoje, e também dessas quimiocinas também que têm esse papel principal, tá? Então vamos lá, citocinas, vamos definir. Citocinas são pequenas proteínas que vão mediar ali uma reação imune, ou melhor dizendo, uma reação, no caso aqui da nossa aula, inflamatória, tá? No caso da nossa aula, a inflamação aguda. E as próprias quimiocinas são moléculas que exercem quimiotaxia, atração química. Atração de quem aqui também na nossa aula? Do neutrófilo, tá bom? Então vamos lá. As citocinas que eu quero revisar com vocês é TNF-alfa, primeira. Se for para lembrar do TNF-alfa em poucas palavras, vai chamar o neutrófilo. Chamar o neutrófilo. Como? Se a gente for falar agora de mecanismos mais específicos, ele vai ajudar na expressão da S-lectina e do ligante de integrina, que a gente viu agora há pouco nessa parte da migração neutrofílica, a migração do neutrófilo, e ele vai ajudar na produção das quimiocinas. Quais quimiocinas? Essa daqui. IL-8, C3A e C5A principalmente, que vão exercer aquilo ali que eu já comentei com vocês, tá? Já matei essa parte aqui das quimiocinas com vocês. Vamos só finalizar aqui das citocinas. O IL-1 e a IL-6, essas três aqui, as três primeiras de cá, TNF-alfa, IL-1 e IL-6, são secretadas por quem? Só pra gente lembrar, pelo macrófago, tá? São citocinas pró-inflamatórias, a favor da inflamação, que ajudam na inflamação. IL-1 e IL-6 vão agir principalmente na formação de proteínas de fase aguda, que eu vou comentar rapidinho já, que ocorre aonde? No fígado. Então, elas vão agir em que localização? Vou puxar essa setinha para cá. No fígado, tá bom? Para ele produzir essas proteínas de fase aguda. O interferon gama... pessoal, só um detalhezinho. Além disso daqui, é o principal da IL-1 e da IL-6, tá bom? Mas, além disso, elas também vão atuar no aumento da produção dos neutrófilos. Não foi muito o foco da aula de hoje, tá? Devido ao tempo, de entrar nessa parte de como se forma a célula do sistema imunológico. Vou só resumir, é lá na medula óssea, é a origem de todas, a partir de um precursor, tá? Que é a célula tronco, que a gente chama normalmente. Pensem que a célula tronco, pensem numa árvore, né? O tronco de uma árvore dá origem a vários galhos. Então, o mesmo princípio ocorre na medula óssea. Uma célula, a célula tronco, vai dar origem a vários galhos, várias células do nosso sistema imunológico, e não só do sistema imunológico, mas também as hemácias e plaquetas, tá? Mas se alongarem um pouco mais, eu queria só falar, para não desviar do tema, que a L1 e L6 também aumentam a produção dos neutrófilos, tá bom? Apesar de eu querer focar mais nisso daqui com vocês, que elas vão principalmente o quê? Estimular a produção de proteínas de fase aguda, beleza? Vamos falar aqui agora rapidinho da interferon gama. Eu botei assim o nome extenso para ajudar a lembrar, mas é aquela mesma que a gente coloca assim, tá? Interferon gama. A interferon gama ativa macrófago. É um potente ativador de macrófago. Então, vocês verem depois a interferon gama, enfim, em outros contextos, lembrem, interferon gama vai agir em cima de quem? Do macrófago, para ativá-lo potentemente. Ativar esse macrófago em M1. Lembra que M1 é essa parte mais agressiva, de contra, assim, dos patógenos, destruir o patógeno, o antígeno e tudo mais. Então, ativa macrófago, beleza? Uma célula aqui, só para não perder muito tempo, mas que célula pode secretar interferon gama da imunidade inata? A célula NK, tá? Então a célula NK pode atuar estimulando a produção de interferon, pode secretar o interferon gama. A célula NK secretando esse interferon gama, ele pode agir sobre o macrófago, ativando ele potentemente para se transformar em quem? Em M1. E L4 e L13, só para a gente fechar aqui, vai ativar o macrófago. Só que agora não em M1, mas em M2. Então, IL4 e L13, vai ativar o macrófago em qual? M2, beleza? Só essa revisão rápida aqui para juntar tudo. Eu voltei, dei uma limpada aqui no quadro. Apresentei para vocês todas as citocinas e quimiocinas, tá bom? Mas eu queria apresentar com vocês rapidinho 3 conceitos que podem ser necessários para vocês, não só aqui agora, mas mais para frente, tá? Vou colocar essa célula aqui, sei lá, vamos chamar de macrófago, tá bom? Que é um exemplo bom para a gente exemplificar por aqui.
o macrófago e vamos colocar aqui bem distante. Vou colocar esses 3 pontos para simplificar que é bem distante. Aqui o nosso fígado, tá bom? Só para exemplificar os 3 conceitos que eu vou apresentar para vocês, que é de atuação autócrina, são os conceitos que eu quero que vocês entendam. Parácrina, mas não foquem nos conceitos ainda. Calma, deixa eu fazer a explicação primeiro. Tô só jogando eles aqui na lousa. O macrófago secretou TNF-alfa. Digamos que esse TNF-alfa agiu sobre a próprio macrófago que o secretou. Essa ação é chamada de autócrina. Digamos que o macrófago secretou TNF-alfa e esse TNF-alfa atuou sobre macrófagos bem próximos, vizinhos. Essa ação é parácrina. Digamos que esse macrófago secretou TNF-alfa e esse TNF-alfa atuou lá distante, entrou na corrente sanguínea e atuou lá de maneira mais distante no fígado. Não vamos colocar o TNF-alfa, né, que não é tão conhecido por essa ação, mas vamos colocar uma que a gente sabe, aproveitando e revisando, IL-1 e IL-6. Essa ação da IL-1 e IL-6 secretadas aqui, entraram na corrente sanguínea, chegaram no fígado para induzir a produção de proteínas de fase aguda, né, que não é o foco daqui, mas atuaram aqui. Essa atuação à distância é chamada de endócrina. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar só, talvez, de um tópico que ficou um pouco solto nessas aulas de cá para trás, né? Que eu falei várias vezes das proteínas de fase aguda, mas não expliquei tão bem. Então vamos lá. Não vou desenhar um fígado, né? Porque, enfim, não tenho muito esses dots de desenho. Mas o fígado, imaginem aqui que é o órgão fígado bonitinho lá, que vocês veem na anatomia, tá? Ele vai ter receptores para receber quem? IL-1 e IL-6. Que vão estimular o que a gente estava conversando? A produção por esse fígado, vamos botar aqui, produção de proteínas de fase aguda. Então, exemplos PCR, que é a nossa proteína C reativa, tá bom? Outros exemplos, proteína ligadora de Manose, tem vários exemplos, complemento, que eu poderia dar aqui, proteína complemento, que eu poderia dar de proteínas de fase aguda que são geradas pelo nosso fígado, tá? Queria só que vocês guardassem talvez o seguinte, que essas proteínas de fase aguda podem exercer, vamos só colocar aqui, proteínas de fase aguda, podem exercer uma ação que a gente chama de opsonização. Opsonização é uma ação que nada mais nada menos é o quê? Essas proteínas de fase aguda podem se ligar ao antígeno, a um determinado patógeno. Então aqui, deixa eu pegar outra cor. Digamos que gerou aqui uma proteína de fase aguda, a própria proteína C reativa, tá? E essa daqui realizou a opsonização aqui nessa bactéria. Vou chamar de bactéria, mas poderia ser outro patógeno. Para que nada mais, nada menos ajude os fagócitos, de maneira geral, né? Aí pode ser os macrófagos, vou dar o exemplo aqui deles, que, enfim, foi o principal que veio aqui na minha cabeça, ajudar no processo de fagocitose. Para ajudar a lembrar o seguinte, fagócitos, fago vem do grego, né? De devorar. Então, isso aqui já ficou claro, a gente já abordou bem minuciosamente o processo de fagocitose. E opsonização, opson vem do grego também, que é tipo molho, condimento, né? Então, vai ser um molho que vai se ligar aqui nesse antígeno para ajudar o fagócito a devorar, que vai ficar mais apetitoso para ele poder devorar, tá? Queria só reforçar esse conceito com vocês. E comentar uma coisa também clínica, uma coisa que vocês vão ver no semestre mais para frente. Mas adiantar aqui rapidamente. Essa proteína C reativa é muitas vezes utilizada para servir como um marcador laboratorial de inflamação. Mas, como a proteína C reativa pode subir em vários processos infecciosos, e também não só infecciosos, mas também que geram inflamação de diversas possíveis causas, a gente costuma chamar esse marcador de inespecífico, porque ele simplesmente não é específico de nenhuma causa, tá? Então, junto dele, outro marcador laboratorial de inflamação inespecífico, que vocês vão ver também, é o VHS, a velocidade de hemossedimentação, que infelizmente não vai dar tempo da gente entrar aqui muito de onde como é que esse valor, esse parâmetro foi criado, enfim. Mas a proteína C reativa eu queria focar com vocês, que eu acho que ficou muito claro, porque vinha as interleucinas ali secretadas
secretadas pelo macrófago, que são pró-inflamatórias, atuam no fígado. O fígado produz a proteína C reativa e também outras proteínas de fase aguda, e elas vão, essa aqui no caso, especificamente a proteína C reativa, vai servir como esse marcador laboratorial de inflamação, que é um marcador inespecífico, junto com outro marcador que não entra muito aqui, mas na verdade também entra aqui, mas não vai dar tempo de explicar como é que ele se articula aqui, que é o VHS, tá bom? E também as outras proteínas de fase aguda, a proteína C reativa também, exerce a função de opsonização, que é meio que deixar ali o antígeno mais apetitoso para os fagócitos, beleza? Pessoal, então vamos lá, dei uma limpada aqui no quadro, beleza? Eu foquei com vocês agora nessa maior parte da aula, na parte dos fagócitos, esse processo também da migração neutrofílica, da importância do neutrófilo para também ajudar na fagocitose. Mas apesar de esse processo estar mais direcionado para as bactérias, ele também pode contribuir no combate de vírus, fungos, enfim, outros patógenos, outros corpos estranhos, né? Mas eu queria focar com vocês em uma parte da imunidade inata que costuma ajudar muito no combate aos vírus, que vai ser dois elementos aqui que eu vou comentar rapidinho com vocês. Um é um integrante, né, da imunidade inata como célula, que são as células NK, Natural Killer. E outra coisa vai ser o interferon alfa. O interferon alfa, pessoal, é um subtipo do interferon tipo 1. Então vamos lá, para não se perder. O interferon tipo 1 tem tanto o interferon alfa como o interferon beta. Mas eu não vou focar muito nesses, tá? No beta e nem ficar me detendo nesse termo de interferon tipo 1. Eu vou focar aqui no interferon alfa, só para ajudar vocês a se localizarem. No caso que eu comentei várias vezes, que é aquela citocina que é potente ativadora de macrófago para VM1, que é o interferon gama, né? Não é o mesmo, tá bom? O interferon gama, ele é um interferon de tipo 2. Só para não confundir vocês, tá? É uma coisa que, enfim, ficou muito confusa para mim, eu queria passar essa parte com vocês. Então, vamos lá. Defesa antiviral. Falei para vocês que os macrófagos contribuem, os neutrófilos também, mas principalmente esses dois elementos, células NK e interferon alfa, vão contribuir. Eu vou abordar eles aqui de maneira bem rápida, tá? Eu já comentei das células NK que elas são muito similares ao linfócito TCD8, o linfócito citotóxico, né? Que é o linfócito ali que vai participar da imunidade adquirida. Vai ficar mais fácil de entender a NK quando vocês virem na adquirida melhor depois a questão do TCD8. Mas eu já vou abordar aqui a NK, que também, entendendo a NK, vai ajudar com o TCD8. A relação é recíproca, né? Então vamos nessa. Vou citar primeiro aqui a NK. Como é que a célula NK vai agir? Então vamos lá. A gente tem aqui uma célula, vamos colocar aqui uma célula do nosso corpo normal. Vamos pegar um pneumócito, exemplo. Uma célula que existe ali nos nossos pulmões, né? Pneumócitos, ok. Aqui nos pneumócitos, digamos que adentrou um vírus. Deixa eu trocar aqui a cor do vírus. Aí o vírus, ele precisa entrar na célula para conseguir perpetuar a sua existência, né? Continuar se multiplicando, se aproveitando ele da nossa célula, né? Como um verdadeiro parasita. Por isso que chama até parasita intracelular obrigatório, né? Aquele termo significa justamente isso. Mas vamos lá, focar aqui nas células NK. Vou pegar aqui e pintar as células NK de azul. Vou botar aqui um dentilhado para vocês verem que é a NK, só para ajudar a identificar. Aqui a NK de azul vai se ligar aqui nos pneumócitos pelo receptor ativador. Certo? Se esse receptor ativador se ligar aqui na célula que está infectada pelo vírus, a célula NK vai atacar essa célula infectada por meio de dois mecanismos, que vai ser a liberação de perforinas. Perforinas, o próprio nome já ajuda a gente a lembrar. As perforinas vão perfurar aqui o citoplasma da célula infectada. Perfurando o citoplasma vão perfurar a membrana celular da célula infectada. Se a gente perfura essa membrana celular, o que acontece? Se a gente lembrar do primeiro semestre de novo, rememorando, a membrana celular vai ser muito importante para permitir uma troca bem precisa de íons e água, principalmente, né? Também tem outras coisas, mas enfim.
Se eu quebro a integridade dessa membrana celular, esse equilíbrio entre esse transporte dessas substâncias é desequilibrado. E a célula vai morrer de lise, porque vai entrar mais água, né? E ela vai papocar mesmo, que é o nome popular para lise, né? Então aqui seria entrando água, né, no caso. E a célula sofrendo lise. Perfurina é um mecanismo que pode matar a célula dessa maneira, perfurando a membrana celular. Outro mecanismo seria a liberação das granzimas. As granzimas, elas vão atuar por meio do mecanismo de Caspase, não vou detalhar tanto isso, mas entendam que as granzimas vão induzir a célula infectada, né, que ela já está toda perfurada, a coitada, mas esquecendo aqui um pouco agora as perforinas, pensando que ela tivesse íntegra, mas infectada, as Caspases atuariam, né, apesar de que eles podem atuar em conjunto, né, mas só para isolar aqui didaticamente. As granzimas atuariam induzindo essa célula à apoptose. A apoptose é a morte celular programada, né? Depois vocês vão estudar melhor isso, principalmente no S3. Mas entender isso aqui da célula NK já está de ótimo tamanho. Além disso, vamos lembrar o seguinte, a célula NK, isso aqui é muito importante também, além desses mecanismos para atacar diretamente a célula infectada, também vai atuar ativando mais os macrófagos, por meio daquela nossa citocina, que é o interferon gama, tá? Não o interferon alfa, é outra coisa, mas vai ser pelo interferon gama, beleza? Então, dessa apresentação aqui da NK, vamos falar aqui rapidinho agora do interferon alfa. O que é isso, interferon alfa? Ah, pessoal, só uma coisa aqui que eu esqueci de comentar. A célula NK, ela também pode ser inibida de atacar uma determinada célula saudável. Imagina o problemão que ia ser se a célula NK saísse atacando todas as células do nosso organismo, né? As células saudáveis. Então, existe um mecanismo para prevenir isso, para inibir a célula NK de atacar uma célula saudável. Essa célula aqui não está infectada com nenhum vírus, então ela expressa um receptor que é o MHC de classe 1. Depois vocês vão ver melhor esse receptor comigo mais na frente na próxima aula. Mas todas as células normais podem expressar o MHC de classe 1, mesmo que elas não estejam infectadas, tá? Eu já adianto essa informação. Expressando o MHC de classe 1, quando vier aqui a nossa célula NK e se ligar esse MHC de classe 1 via um receptor inibidor, a célula NK não vai atacar a célula natural do nosso organismo, que não está infectada, tá bom? Então serve como um controle da NK também, essa questão da relação do receptor inibitório dela e o MHC de classe 1. Então vamos lá, vamos fechar agora essa parte da defesa antiviral com esse outro pilarzão aqui que é o interferon alfa. O que é isso? Pessoal, é bem tranquilo, estamos aqui com a célula do nosso organismo, vamos pegar, sei lá, um pneumócito, pode ser um enterócito, vai, uma célula do nosso intestino. Essa célula aqui está infectada com um vírus determinado lá. Quando esse vírus adentrar na célula e liberar, isso aqui que é o ponto-chave, esse vírus liberar o material genético, então aqui está o vírus, está liberando seu material genético, essas bolinhas menorzinhas, tá? Quando ele liberar o material genético, vai induzir, vai fazer essa célula, natural aqui, qualquer célula, que nesse caso aqui específico, só para exemplificar um enterócito, vai fazer ela secretar uma citocina chamada interferon alfa. Beleza? Essa interferon alfa vai atuar em células, enterócitos, né, nesse caso aqui específico vizinhos, células do nosso organismo vizinhos, e vai atuar nessas células para inibir a replicação viral. Vai bloquear a replicação viral. Então, digamos que um vírus conseguiu chegar dessa célula para cá, mas ó, interferon alfa está agindo aqui, irmão. Se está agindo aqui, vai bloquear essa replicação, beleza? E além de bloquear a replicação em células vizinhas, pode também bloquear a replicação na própria célula que secretou, tá? Então, digamos que secretou aqui o interferon alfa atua na própria célula, bloqueando na célula que secretou o interferon alfa. Ou seja, secreta e atua sobre ela mesma, né? É isso, pessoal, da questão do mecanismo de defesa antiviral em linhas gerais. Agora eu vou trabalhar aqui com vocês, a gente está chegando no final da aula, duas coisas também que, enfim, eu vi que foi objetivo, que alguns colegas de vocês do segundo semestre me falaram em alguns GTs, e enfim, pode ter sido a dúvida de muitos, então eu vou abordar aqui bem rapidamente, que é o mecanismo de ação de muitos AINEs, né? Muitos tipos de AINEs. O que é um AINE, né?
que, enfim, muitos não podem estar entrando em contato pela primeira vez com esse conceito. AINE é uma classe farmacológica que significa nada mais nada menos do que anti-inflamatório, ou seja, combate a inflamação, anti-inflamatório, não esteroidal. Não esteroidal porque, enfim, existem outros anti-inflamatórios que são esteroidais. O principal exemplo são os esteroides, os corticosteroides, né? Então, sei lá, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, que talvez todo mundo já tenha tomado alguma vez na vida, né? Os glicocorticoides, melhor dizendo. Então, aqui é não esteroidal. Então, não é isso que eu estou falando do prednisona, isso é outra coisa. Esse aqui, no caso, é não esteroidal. O prednisolona, essas outras seriam esteroidais, né? Acho que ficou claro isso, só para não confundir. E o exemplo, enfim, clássico aqui seria o ibuprofeno. O mecanismo básico deles é inibir uma enzima chamada COX, que é ciclooxigenase, tá bom? O que essa enzima faz? Eu não abordei um pouco mais atrás, durante a aula, porque não era o foco, tá? Mas o mastócito, depois que ele é ativado, o mastócito que está ali no tecido, ao lado do companheiro dele, o macrófago, ele pode induzir a formação de prostaglandinas e também leucotrienos. Eu só quero que vocês guardem que as prostaglandinas e os leucotrienos são também potentes mediadores da inflamação, tá? Então eles também vão estimular a vasodilatação, vão estimular também a própria aumento da permeabilidade vascular por meio daquela contração do endotélio. Se aumenta a permeabilidade, pode extravasar. Se extravasa, enfim, aí é muita coisa da S1 também, mas se extravasa, a gente pode ter justamente o acúmulo de líquido no espaço intersticial e assim o edema, né, clinicamente falando, mas não vai ser muito o foco daqui hoje. Queria só focar que pode estimular, o mastócito ativado pode estimular a formação desses mediadores também inflamatórios dali, tá bom? Só que a gente, para entender o ibuprofeno que inibe a COX, a gente vai ter que entender um pouquinho desse processo. Por quê? Porque essa enzima, a COX, participa de maneira muito importante nessa formação das prostaglandinas e leucotrienos. Então eu vou abordar aqui de maneira bem resumida, mas vamos pensar aqui em qualquer célula, basicamente. A célula, se a gente for voltar para S1, ela é composta de várias coisas, né? Citoplasma, ribossomo, tudo aquilo, mas o foco justamente o primeiro GT, um dos primeiros GTs do S1, é essa estrutura aqui chamada de membrana celular. Além daquelas proteínas transportadoras, várias coisas que, enfim, vocês vão ver melhor depois, aí eu quero focar aqui numa estrutura específica da membrana celular, que são os fosfolipídios, né? Que compõem aquela bicamada fosfolipídica e tudo mais. Os fosfolipídios podem passar por um processo de mudança, né, de transformação, por meio de uma enzima chamada de fosfolipase. Vou botar só FA2, tá? Mas entenda aqui que é fosfolipase A2. Essa enzima vai pegar esses fosfolipídios e vai transformar eles numa substância nova, chamada de ácido araquidônico. O N ficou um pouco feio aqui. Araquidônico, tá bom? Então vamos lá. Formação do ácido araquidônico. O ácido araquidônico vai poder ser estimulado. Estimulado não, desculpa. Ser também transformado pela COX em prostaglandinas ou pela LOX, que é outra enzima, em leucotrienos. Mas eu não vou focar muito aqui na LOX porque, enfim, nosso foco é mais aqui a COX hoje, tá? Então, se eu inibo, só escrever aqui totalmente, né? Prostaglandinas. Então vamos lá. Se eu inibo a COX, que é o mecanismo de ação do ibuprofeno, e muitos outros AINES, naproxeno, enfim, outros, se eu inibo a COX, eu vou impedir a formação de prostaglandinas a partir do ácido araquidônico. O ácido araquidônico que foi formado a partir da transformação dos fosfolipídios pela enzima fosfolipase A2. Fosfolipídios presentes na membrana celular de células, em maneira geral. Voltei, pessoal, tava dando uma limpada aqui no quadro. Então vamos lá, estamos chegando no final da nossa aula, tá certo? Mas eu queria reforçar com vocês o quê?
Só o básico que a gente já viu desses negócios mais finais, né? Desse negócio mais do final da nossa aula, do mecanismo de ação do ibuprofeno, que é nada mais nada menos que inibir a COX, que é uma enzima fundamental para a formação da prostaglandina, que é um mediador inflamatório. Por isso que é um anti-inflamatório, o ibuprofeno e outros AINES, porque vai agir dessa maneira, né? Inibindo a formação dessa enzima que é pró-inflamatório, que é um mediador inflamatório. Falei desse mecanismo com vocês, falei com vocês de dois marcadores inflamatórios inespecíficos, né, porque não são específicos de nenhuma doença em si, mas que apontam para uma inflamação no organismo, que os clínicos, outros médicos usam de maneira geral, né, mas que é o proteína C reativa e também o VHS. Queria ter mais tempo para conversar deles com vocês, mas infelizmente não vai dar e não é o foco muito da aula adentrar nesses exames, tá bom? Como por que sobe, eu falei mais da proteína C reativa, VHS, enfim, já comentei isso com vocês. Mas vamos lá. Para finalizar, vou falar rapidinho sobre mais um exame, que é o hemograma. Que é muitas vezes alvo de confusão, né? Principalmente no começo, mas depois fica bem mais simples. O hemograma é nada mais nada menos, de maneira conceitual, o estudo das 1. Hemácias, 2. Leucócitos, 3. Plaquetas. E nada mais. Entender que realmente o hemograma vai estudar isso e nada mais. Então, o hemograma vai ver outras coisas no sangue, sei lá, tipo sódio, essas coisas. Não. O hemograma vai ver essas 3 séries, que a gente costuma chamar de série vermelha, série branca e série mega, outros nomes possíveis, né? Só para ajudar vocês no futuro. Opa, perdão. Cariocítica. Porque vermelha, beleza, branca, beleza, entendi. Mas por que esse nome aqui maluco, mega cariocítica? É porque as plaquetas se originam do precursor, né, lá da medula. Enfim, tem vários outros, mas se originam basicamente desse precursor aqui, que é o mega cariócito. Por isso que também pode chamar de série mega cariocítica, tá? Então eu queria só pontuar isso aqui com vocês, esse exame, tá? Hemograma, estudo das hemácias, leucócitos, plaquetas. Aí não vou adentrar muito nessas questões de neutrofilia, neutropenia. Se tiverem qualquer dúvida sobre isso, podem mandar, tá? Aqui ele pode ver anemia, aí vai falar se a anemia é de tal tipo, também não vou adentrar. E as plaquetas, se tem plaquetopenia, baixa das plaquetas, ou trombocitose, né? Que seria o aumento das plaquetas. Enfim. E além disso, para fechar a nossa aula de hoje, uma dúvida também que eu vi que poderia surgir, né? Mas acho que é uma questão mais conceitual, que, enfim, depois que ocorre toda essa batalha e os neutrófilos fagostaram lá muitos patógenos, antígenos e tudo mais e morreram, esse aglomerado de neutrófilos mortos pode formar uma substância que a gente chama popularmente, né, e também de maneira médica, de pus. Também pode chamar de secreção purulenta, né, se estiver tendo uma secreção ou qualquer coisa. Só para definir para vocês o que é pus também, que pode ser uma dúvida. Se é o aglomerado de neutrófilos mortos, beleza? Então, pessoal, só apagar aqui. Essa foi a aula de hoje, beleza? Foi minha primeira aula assim, dando pra vocês de maneira online também. Espero que vocês tenham gostado. Então, acho que deu para abordar de maneira bem clara a imunidade inata, de maneira geral, porque não aprofundei muitas coisas. E também deu para esmiuçar alguns processos mais específicos, que costumam ser mais alvo de dúvida, né? Eu agradeço pela atenção de vocês, agradeço muito as minhas referências também, que, poxa, foram a base para eu montar essa aula. O próprio e-book da professora Silvia tá sensacional, maravilhoso. Lá tem outros detalhes também que eu não comentei aqui. E também tem um capítulo muito bom no Gá, então, enfim, tem vários outros detalhes também. Essa questão dos exames, eu puxei muita coisa também do professor Ricardo Bastos, que é um professor que eu admiro muito. E escreveu um livro muito bom, que é o Já Pensou Se Fosse Assim, que eu usei como referência e recomendo também, para falar do PCR, VHS, que é esse livro de cá. Só tem ele físico. Mas, enfim, agradeço a atenção. Se vocês precisarem de qualquer coisa, o meu contato, se vocês têm. Se não tiver, sei lá, pede para um colega aí do segundo semestre que ele provavelmente tenha, que tá nos grupos. E é isso, fiquem à vontade para mandar dúvidas e à disposição de vocês, galera. Valeu!